Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Código da Alta Frequência. Essa é, vamos dizer, a porta de abertura, o portal de abertura, né? Essa aula nós vamos falar um pouquinho da jornada dos 7 códigos, né? Talvez você tenha chegado aqui porque sente que existe, né, alguma trava na sua vida, ou porque você queira expandir, que você queira aí aprender mais, né? Autoconhecimento é poder, como já dizia o nosso amigo Hélio Couto, o nosso amigo, nossa. Então, pode ser que você tenha aí, né, esteja sentindo, né, alguma dificuldade, esteja passando por alguma situação, saiba que essa jornada vai te trazer clareza, né, vai te trazer consciência. Talvez você já tenha tentado começar algo, tentado evoluir, assim como a gente busca em muitos conteúdos. Começa e não termina, mas isso acontece porque também existe, né, uma programação escondida, né, que está rodando aí, fazendo com que você faça, não termina, começa, não termina, vai tentando, buscando respostas sem encontrar, né? Por quê? Porque a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer crescer, mas ainda assim, né, por mais que a gente tente, parece que algo vai puxando para trás, né? Algo, no caso, os padrões, os seus padrões, as suas programações. Talvez seja a primeira vez que você esteja frequentando ou acessando um conteúdo como esse. Talvez seja a primeira vez que você esteja começando a perceber. Talvez você esteja em um momento que, tipo, agora vai. Agora vai. Não deposite todas as suas fichas em mim, não. Sabe em quem que você tem que depositar? Em você mesmo, tá? Porque o problema pode ser que nunca tenha sido a falta de capacidade. A gente já falou isso, eu já falei isso, repito isso, né, no meu Instagram, nos stories, em Reels, e a gente sabe que não é a falta de capacidade, muitas vezes não é a falta de esforço, porque a gente trabalha, a gente faz, né, a gente tenta fazer acontecer, e mesmo que a gente tenha, né, pegue na mão, né, aquele gostinho, né, aquele prazer gostoso de conquistar algo, e quando vai embora, a gente percebe que ainda tem algo puxando a gente para trás. Então, o problema é que existem esses códigos invisíveis dentro da gente. A gente está sempre rodando aí uma programação. E o que são esses códigos? Né? A gente vai falar um pouquinho nessa aula, eu vou dar uma breve explicação, e no decorrer do curso a gente vai decodificando um pouquinho mais e aprendendo um pouquinho mais e entendendo um pouquinho mais. Ao longo da vida, né, nós somos programados, né, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, comportamentalmente, né, através das nossas experiências, traumas, ambientes, medos, feridas, memórias, né, os padrões familiares, e tudo isso começa, né, a moldar, começa a trazer certos pensamentos, a pensar, né, quem pensamos, né, ser, como reagimos, como agimos, o que sentimos e até mesmo a realidade que nos sustenta. Então, a sua vida externa, ela sempre reflete aquilo que está sendo sustentado internamente. Você já deve ter ouvido, né, que a sua vida é um espelho, né, do teu interno. E isso reflete, né, o teu interno. Só que saber a profundidade disso tem uma grande diferença, né? Porque às vezes a gente cai tão no automático que a gente esquece que o externo só está refletindo aquilo dentro de nós. Então, quando falamos sobre frequência, nós não estamos falando apenas, nossa, da energia, da espiritualidade, porque a frequência, ela é um conjunto de coisas, né? É um conjunto do estado emocional que você está, o padrão mental que você se encontra, a energia, a sua percepção, a repetição, o comportamento, tudo aquilo que você alimenta continuamente começa a moldar a sua realidade, começa a fazer com que você esteja em uma dimensão, em uma camada, em uma frequência, em uma escala vibracional. O problema, né, da maioria das pessoas, elas tentam apenas mudar, né, o resultado, mas continuam sustentando ali os mesmos padrões, os mesmos medos, a mesma identidade.
ela tenta mudar o externo e esquece de mudar o interno, que é o mais importante. Os mesmos condicionamentos, e por isso a mudança ela não permanece. Ela pode até ser momentânea, mas ela não permanece. Então, o código da alta frequência ele foi criado como uma jornada de reconstrução interna, para você se conectar com o novo eu, para você se conectar com a nova versão, com a programação feita da versão que você realmente gostaria de se tornar. Porque todas as versões existem no aqui e agora, só estão em diferentes camadas, em diferentes dimensões, né? E essa jornada ela foi dividida em 7 códigos. Por isso o código alta frequência. Ela foi dividida em 7 códigos. Cada código vai desbloquear uma camada da sua consciência. Então, o primeiro código é o código do templo, do corpo. O primeiro código para você acessar a alta frequência é limpar o seu templo. Limpe o templo. Porque antes de expandir, você precisa preparar o sistema que sustenta a sua energia, o seu corpo, a sua mente, suas emoções e seu campo energético. Eles precisam sair do estado de sobrevivência. Então, nós vamos trabalhar, primeiramente, a limpeza do templo, o nosso corpo. O segundo código, aqui a gente vai passar de uma forma bem resumida para vocês e depois a gente vai explanar e esmiuçar isso no decorrer do curso, tá? Não se preocupem, calme lá, tá bom? O segundo código, honre a raiz. O segundo código, ele é honre a raiz. Por quê? Aqui você começa a entender, falei sobre isso na live que nós tivemos do lançamento do curso. Aqui você começa a entender de onde surgem seus padrões. Muitas vezes, pai, mãe, infância, ancestralidade, repetições emocionais. Muitas dores não começaram em você, foram passadas, né? Foram aceitas, vamos dizer assim, que foram aceitas por você. E às vezes também passadas, né, impostas, né, devido aos nossos registros, aos nossos comportamentos das pessoas que viram, que a gente viu, tudo aquilo que a gente foi armazenando durante a nossa infância, durante o nosso crescimento. Então, honre a raiz. O que é a raiz? É a base, pai e mãe. Então, se você não está congruente, se você não está alinhado com a base, como é que você vai querer estar em alta frequência? Vamos lá, não somos melhores que nosso pai, nossa mãe. Teve uma ativação da prosperidade que eu trabalhei bastante a questão da base, né? Não é uma forma de reverenciar e se diminuir perante eles, uma forma de honrar, né? De honrar, de agradecer, porque sem eles nós não estaríamos aqui, não teríamos encarnado, não estaríamos experienciando toda essa experiência que nós tivemos. Então, assim, vamos honrar quem trouxe a vida a nós, né? Poderia ser muito pior, né? Enfim, cada um dá aquilo que tem. Então, a gente vai buscar entender também essa questão da raiz. Até porque quando a gente quer prosperar, ter abundância, crescer que nem uma árvore. Eu quero ser uma pessoa próspera, abundante, mas vamos lá. Uma árvore, para ela crescer, para ela dar bons frutos, para ela ser linda e maravilhosa, ela precisa de uma base forte, que é as raízes. Então nós precisamos honrar e respeitar, né, a nossa raiz. O código 3, aqui nós vamos passar todos os códigos, mas assim, vai passar cada módulo, cada aula certinho, tá? Não bule o sistema. Código 3, vamos quebrar o personagem. O terceiro código é a personagem que você está vivendo. Vamos quebrar esse personagem, porque muitas vezes você não está vivendo quem realmente é, né? Está vivendo uma versão condicionada pela dor, pelo medo, pela rejeição, né? E pela necessidade de sobrevivência, tá? Então nós vamos aí desprogramar, ok? O código 4 é recupere a sua energia. Então, recuperar a sua energia. Você percebe que ao longo do tempo, ambientes, pessoas, excesso de estímulos, emoções, relações drenantes, né, afetam diretamente a sua frequência, a sua energia. Muitas pessoas não estão sem força, elas estão energeticamente fragmentadas, conectadas aqui, conectadas lá, conectadas acolá, estão muito conectadas, fragmentadas. Então essas conexões acabam tirando as suas energias. Você não está conectada no aqui e agora.
a sua energia está fragmentada. E isso faz com que você se canse mais, se desgaste. Então, este é o quarto código. O quinto código é reescreva a sua identidade. Porque a sua realidade sempre confirma quem você acredita ser. Aqui a gente começa a parte da reconstrução da sua autoimagem, da percepção, da sua frequência, da nova versão de si. É a parte de reprogramação, tá? O sexto código, o código ancore a sua presença. Aqui você vai aprender a sustentar a frequência na prática. Sem presença, a mente ela volta para velhos hábitos, consciência, certo? E em seguida a gente já entra para o código 7, despertando a sua consciência. O sétimo código é aqui você acaba reconstruindo a conexão consigo mesmo, com sua essência, com sua percepção, com sua direção íntima. E vou além, com o teu eu superior, com as conexões elevadas. Então, o sétimo código é despertando a sua consciência. E uma parte importante que você precisa entender: nenhuma transformação acontece apenas consumindo a informação. A mudança ela acontece quando você começa a observar, praticar e sustentar consciência, estar aqui e agora. Porque se a gente está no automático, estamos desligados ao que está acontecendo ao nosso redor, muitas coisas podem estar acontecendo e o nosso campo está ali absorvendo. Pode estar passando uma oportunidade, pode estar passando uma situação, pode estar passando uma informação que de repente vai fazer você destravar. Então, a todo tempo, nós estamos captando essas informações. Se você não está consciente, presente no aqui e agora, essas informações acabam passando despercebido e você perde o rumo, perde o delay ali daquele momento, tá? Talvez algumas aulas tragam desconforto, talvez você perceba padrões que nunca tenha enxergado, talvez você entenda que muitos comportamentos que hoje te travam foram, né, construídos ao longo dos anos, tá? Mas tudo aquilo que pode ser observado também pode ser transformado. Não tem nada que a gente não possa transmutar, modificar. Tudo é mutável. Toda a energia ela pode ser transformada, ela pode ser alterada. A gente pode alterar, né? E isso depende da gente, da nossa capacidade, da nossa prática, tá? Então, eu ia falar alguma coisinha aqui e acabei. Caso vocês tenham bastante catarse no processo, que nem eu estava falando ali, né? Talvez você perceba padrões, né, que nunca tenham enxergado, e isso pode acontecer em processo do código da alta frequência do curso. Eu senti que eu tô ficando, né, tô fazendo ali o desafio, tô fazendo os protocolos. Eu vou trazer para vocês aqui um protocolo, vou até anotar, um protocolo de catarse. Caso vocês sofram catarse, nós vamos ter aí um protocolo para vocês estarem fazendo. É um SOS, protocolo de catarse. Eu vou estar aí adicionando para vocês estarem fazendo, beleza? É assim, a gente vai criando, vai fazendo as aulas, por mais que esteja tudo estruturado, a gente vai adicionando algumas coisas. E o importante é isso, a gente está sempre melhorando, tá? Então, essa não é apenas uma jornada de conhecimento, é a jornada de percepção, né? Porque quando você muda aquilo que você sustenta internamente, a sua realidade começa a responder de uma forma diferente. Talvez, pela primeira vez, você não esteja apenas tentando mudar a sua vida, você esteja aprendendo realmente a reconstruir quem sustenta essa vida, ok? Então, a frequência que você sustenta hoje está criando a realidade que você vive. A frequência que você sustenta hoje está criando a realidade que você vive. Vamos para um exercício aqui rapidinho, né? De perguntas de ativação. Você pode estar fazendo aí para você mesma. Eu quero que você responda para mim. Pega um caderno. Ai, gente, eu comecei com o caderno e com as anotações. Pegue uma caneta, um lápis e um papel e você vai escrever, vai se questionar. Dá pause aí e vai escrevendo as perguntas, tá? Vou ver se eu trago aqui um PDF com essas perguntas. Qual área da minha vida mais se repete? Qual área da minha vida mais se repete? Segundo, o que eu tento mudar, mas não consigo sustentar? O que eu tento mudar, mas não consigo sustentar? Terceiro, qual padrão mais me desgasta hoje?
Qual padrão mais me desgasta hoje? Quarto, em qual dos 7 códigos sinto que preciso trabalhar mais? Faça aí uma reflexão daquilo que eu falei nessa aulinha rápida. 5. Como eu quero me sentir ao final dessa jornada? Escreva, como você quer se sentir ao final dessa jornada? Fechou? Então, na próxima aula nós vamos iniciar, no próximo módulo nós vamos iniciar a nossa jornada, né, do código da alta frequência. A gente se vê então na próxima aula. Um beijo, bora pra cima e tamo junto!